E a gente continua mostrando os belos ambientes da Mostra Arte Casa 2012 em nosso Projetando com Arte especial. Veja! O ambiente duplo da arquiteta Carolina Mello, que é composto do estar e também sala de jantar, foi concebido a partir do tema resgate histórico. Quando eu recebi o valor resgate histórico, eu pensei de diversas formas de resgatar. Primeiro, que ponto histórico ia ser resgatado? Um único ponto? Vários pontos? E aí comecei a trabalhar quais seriam, como aqui a Arte Casa Design, então a gente estaria trabalhando com móveis de design, móveis mais contemporâneos. E como é que eu ia agregar o valor que foi me dado o resgate histórico com esses móveis mais contemporâneos? Eu parti da necessidade de muitos clientes que têm objetos antigos, que têm ou elementos até algum móvel antigo que foi herdado um valor familiar. Ou então as próprias pessoas que têm uma característica mais clássica e querem mesclar isso com peças de design. E aí eu fiz essa proposta de usar móveis retos, com linhas retas, cores sóbrias, sempre cores bases neutras, e trabalhar o resgate histórico partindo para o clássico e o neoclássico nos adornos e nos detalhes. A iluminação eu queria como grande ponto focal o lustre em cima da mesa. E aí que seria um lustre com um teor um pouco mais histórico, partindo para o clássico. E aí eu joguei a iluminação toda periférica, então ela está iluminando os adornos de um ponto a outro do ambiente, e também as cortinas estão iluminadas, fazendo uma iluminação periférica, e no centro eu coloquei a grande iluminação no lustre em cima da mesa e no lustre em cima da mesa de centro, que também, embora ele tenha características contemporâneas, o vidro âmbar ele remete um valor histórico também. Dando toque todo especial, a arquiteta utilizou uma tinta de acabamento acrílico que dá a impressão de ter sido utilizado papel de parede. É o acabamento acetinado da própria tinta, que dá essa impressão de ser papel de parede. Mas é uma tinta com base acrílica e acabamento acetinado, fornecido pela Sherwin-Williams. Os quadros, eles foram feitos pela Moldura Minuto. Foi uma montagem, as gravuras são as gravuras germânicas que eu trouxe de viagem. E aí, o pessoal da Moldura Minuto, nesse ponto, eles são bem versáteis, porque aí eu levei um papel de parede que foi fornecido pela matéria-prima, eles recobriram o passe-patou, deram esse corte e ficou esse efeito bem bacana, que é um rendado muito bonito, que também traz esse valor histórico da renda, resgatando a renda agora que está bem a gosto, então deu para fazer uma ponte entre o contemporâneo e o resgate histórico, e eu acho que ficou um resultado bem bacana, porque deu uma vida para o ambiente. Um elemento bem marcante do resgate histórico foram as cortinas, que foram fornecidas pela Tela. Eles entenderam qual era a intenção principal, que era fazer uma cortina que não fosse nem em ilhós, nem em trilho, porque não, é uma solução atual, e a gente colocou ela diretamente no varão e franziu ela, como eram as cortinas de antigamente, e a ponteira também foi fornecida por eles, e eu acho que deu um acabamento bem bacana. A cor dela também é um tafetá de seda no dourado, que traz um requinte, traz uma sobriedade para o ambiente. E foram as cortinas, bem como os jogos americanos da mesa que eles forneceram. Para fechar com chave de ouro, Renato Teles nos traz seu belíssimo e badalado ambiente, um loft em um galpão na Ribeira. Quando eu recebi esse convite e vim conhecer o espaço, observei a dimensão dele. Isso me levou a pensar num loft, nos moldes tradicionais, não num loft recém-construído, num imóvel com as características de um loft, mas sim na essência dele. O que é um loft? É a ocupação de um espaço de outra função, um galpão industrial, enfim, por aí vai. E pensei, a Ribeira vive um novo momento,
muito interessante agora, que é o surgimento dessas novas habitações, desses novos empreendimentos imobiliários que estão bombando por lá. E isso vai fazer essa região crescer novamente, verdadeiramente. Porque diante desse crescimento haverão solicitações. Vamos ter daqui a pouco escolas, pet shops, supermercados, todo um trabalho de ocupação daquela região. E, obviamente, existem aqueles galpões tradicionais que nunca serão abandonados. Acredito que sejam até tombados, que Deus queira que seja assim. Considerando isso, eu parti do princípio que eu ocupei um galpão daquele. E levei para esse galpão a cultura desse personagem, desse morador, que seria uma pessoa que viaja muito, que é uma pessoa madura, que tem uma cultura razoável e, como se vê na parede, possui uma vasta biblioteca. E o interessante disso também é que a gente brinca com uma outra coisa nesse espaço, por se tratar de uma mostra, com o espírito da era vitoriana na América. O que eles faziam? Eles chegavam na Inglaterra, na América, e queriam reproduzir aquele requinte de materiais, etc. E eles não tinham. Então eles faziam o fake, que alguns chamam de trompe-l'œil e por aí vai. Então faziam madeiras falsas, couros falsos, e eu brinquei com isso aqui. Eu usei um papel de parede que imita madeira e usei uma biblioteca que é em papel, que é uma estamparia, em alta resolução, que deu um efeito maravilhoso. Isso é um cenário. Não teria como juntar todos esses livros para colocar numa mostra como essa. E o bacana também é observar a variedade de imobiliário que existe aqui. São várias entidades, vários segmentos de intensa representação no mundo do design contemporâneo. O grande mote desse espaço é a aplicação dos papéis de parede, principalmente da falsa biblioteca. Esses dois materiais foram fornecidos pela Jocil Decorações, bem como as cortinas e sua confecção. Aí temos companheiros de trabalho aqui como a Conceito, que me fornece abajures e almofadas, a Quanta com as suas luminárias e, obviamente, todo o mobiliário da Arte Casa. Agora nos resta esperar para ver o que virá na Mostra Arte Casa 2013.